Oi, gente, bom dia. Tudo bom? Meu nome é Juliana e eu faço parte do Grupo Espírita Esperança, aqui de Camaragibe, Pernambuco. Nós estamos iniciando o videocast Escutando Sentimentos. E hoje vamos estudar o livro Mereça Ser Feliz, de autoria espiritual de Hermance Tufo e psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. O capítulo de hoje é o azedume, temperamento epidêmico. E para estudar conosco hoje, eu convido as nossas amigas Janete Pedrosa. Seja bem-vinda, Janete, bom dia. E nossa amiga Fábia Andrade. Bem-vinda, Fábia, bom dia. Olá, amigos internautas, olá, Juliana, olá, minha companheira, de sempre, Fábia. É um prazer sempre estarmos aqui para conversarmos a respeito de temas tão relevantes. Bom dia, amigos, caros internautas, amigos aí que compartilham conosco dessa vontade de aprender, dessa vontade de estar, né, ao lado de pessoas interessantes aqui do Grupo Esperança, minha amiga Janete, Juliana, pessoas que eu devoto o maior carinho, maior admiração, e juntas compartilhamos da mesma vontade, que é de estudar os textos de Hermance Tufo, né, que são sempre tão esclarecedores, e para mim, em especial, muito enobrecedor para a minha alma, me esclarece muito, me ajuda muito na minha vida cotidiana. Então, é um convite que a gente está fazendo aqui para você, né, que continue conosco e que vamos estudar aí o tema de hoje, que é o azedume, né? Exatamente. Então, para a gente iniciar, né, o que é o azedume? Né, o que é que causa, como é que ele ocorre? Digam aí, por favor. Jean? O azedume, a irmã se fala com muita propriedade, que ele não é um traço emocional somente daquele mal-humorado, né, de irritação, ele tem causas mais profundas, né? Ele diz que o azedume, ele pestia, ele invade o perispírito, ele é cheio de energias negativas que nos invadem. Então, o azedume é um traço de uma pessoa, que a gente vai ver logo mais, de uma pessoa insatisfeita. Então, é aquela pessoa que está sempre mal-humorada, aquela pessoa que está sempre irritada, mas que, ao contrário do que muitos pensam que é algo comum, que é algo que faz parte do cotidiano, que faz, mas que se costumou a ver como algo natural, como algo corriqueiro, algo que faz parte do nosso dia a dia, que é corrido, que é estressante, o mal-humorado, o azedume, ele deve ser visto com mais cuidado, né? Porque ele é um traço doentio, é um perfil doentio de uma pessoa que está insatisfeita e que está adoecendo, que ele faz adoecer, porque, como a gente diz, ele é empestado, essas energias negativas que vai nos invadindo, vai adoecendo o perispírito e vai adoecendo o corpo, e isso é muito ruim para nós. Fábia, você gostaria de complementar? Sim. É interessante o que a irmã se faz com a gente, né? Ela tira esse tema, que é um tema extremamente corriqueiro, né? Do dia a dia, a gente vê as pessoas mal-humoradas, azedas, a gente tem dia que a gente diz até assim, eita, fulano hoje está tão azedo, mas às vezes esse estado de azedume, né? De estar azedo, de estar ácido, começa a ser algo muito rotineiro, muito do dia a dia daquela pessoa. Aí passa a ser um traço de personalidade daquela pessoa. E aí a irmã vem nos esclarecer que não é só um traço de personalidade, mas este traço de personalidade está se exprimindo porque a causa é espiritual. Né? Não está somente no dia ruim daquela pessoa, não é algo ocasional, mas é um traço de personalidade que ele está trazendo e a causa é extremamente espiritual. E ela diz ainda mais, ela diz que a causa maior do azedume é uma revolta em relação à vida. Veja só como ela amplia o conceito de azedume. Né? Ela diz que é uma pessoa que é azeda, ela não se conforma com a vida que ela tem. Ele é um revoltado, né? Então, tudo que acontece com ele, ela diz que é uma revolta muda, impulsiva, da pessoa que ele se abate pela
luta, pelo dia a dia, pelo cotidiano, pelas dificuldades que enfrenta, e aí ele vai se demonstrar, ele vai demonstrar essa revolta em relação à vida desta forma, né? Azedo, né? Com esse azedume, com esse humor ácido o tempo todo. Certo. Hermance também fala no livro que é um fenômeno sutil. Por que, assim, um fenômeno sutil? Porque ele invade, como a Fábia falou, de uma forma tão sutil, tão desapercebida, que o descuidado ele não se apercebe da gravidade do fenômeno. Entende? Então, ele, como a gente costuma dizer, aquela pessoa está tão azeda, mas a gente percebe muitas pessoas que são azedas constantemente. Pessoas que são insatisfeitas o tempo todo. E ela diz que esse é um traço, esse é uma causa do azedume, normalmente é uma insatisfação com a vida, com a encarnação na atualidade, e a falta de gratidão, né, a falta de reconhecimento, de aceitação do que lhe advém com a reencarnação. Então, é uma coisa tão profunda, um assunto, como a Fábia disse, que parece tão banal, né? Não, fulano é azedo, a gente diz brincando, fulano é azedo, mas ele invade você com uma sutileza tão grande de que você não se apercebe. Ele vai te invadindo e você vai convivendo com aquele azedume ao ponto de ele te prejudicar e dele... Só vai agravando, né? Só vai agravando, porque você não se apercebe. Outra coisa que ela diz que isso é uma coisa muito comum, e a gente vê mesmo essa insatisfação, essa ingratidão, essa não aceitação do que lhe advém, do que lhe acontece, da tua vida, é tão corriqueira. Quando a gente passa a ler o texto, aí a gente sai, né, olhando e lembrando de fatos, de acontecimentos, e a gente vê que é tão comum, né, as pessoas, a gente está num grupo, a gente está no meio do trabalho, na família, e vê coisas com azedume, né, pessoas irritadiças, pessoas que estão reclamando sempre da vida, pessoas que não se satisfazem com nada, quanto mais lhe vem, quanto mais tem. Então, tem a ver, isso não tem a ver com a questão financeira, ela fala também, é uma coisa interior, porque é uma insatisfação interna, é uma que normalmente ela diz que essa insatisfação é da sua encarnação. Então, por isso que ele é sutil, porque ele invade você de uma forma bem minuciosa que você normalmente não se apercebe da gravidade dele. Já que a gente não se apercebe, então a gente tem que estar muito vigilante, né? E escutar também aqueles pares que estão ao nosso redor, né? E que nos alertam sobre isso. Mas Hermance fala das facetas desse azedume. E quais seriam? Fábia, você poderia citar algumas? São diversos, né? Como a pessoa que tem esse azedume, que é azeda, né, na vida, esse azedume perpassa todos os aspectos da sua vida por essa insatisfação permanente, né? Pelas escolhas que já fez na vida atual e até por toda a carga emocional e espiritual que ela está trazendo, né? De escolhas infelizes que fez no passado. Então, isso pode se refletir, né? Com que facetas? Autopiedade, uma irritação permanente, uma aspereza em relação às outras pessoas, ou em relação à vida, ou em relação aos fatos do cotidiano. Um pessimismo muito grande. Ele sempre vai achar que o que acontece com ele sempre vai ser o pior, né? É uma pessoa sempre com o pessimismo na alta, uma baixa autoestima, sempre achando que não vai conseguir superar essas dificuldades, né? Porque como ele não se adequa na vida, né? Como ele é um eterno revoltado com a situação que ele vive, né? Ele apresenta esses sintomas, né? Ele tem uma grande amargura, ele tem revolta também, né? Com as dificuldades que vive. Ele não entende que a vida é feita de desafios, né? A pessoa, é interessante a gente fazer esse contraponto aqui em relação à pessoa que apresenta esse comportamento de azedume
esclarecendo de que a gente, na vida atual, na encarnação atual, a gente não veio aqui de férias, minha gente. A gente está aqui para aprender, para aprender. E aprender é difícil, aprender dói, aprender requer disciplina, comprometimento, né? Responsabilidade. Então, a pessoa que tem esse comportamento de azedume, tudo que vem para a sua vida, ele não está satisfeito, ele está irritado, né? Ele acha que não vai dar conta. Então, desencadeia uma série de comportamentos, né? Cujo comportamento principal, o traço de personalidade principal, é ser essa pessoa azeda e insatisfeita. Engraçado, Júlia, que ela diz também que ele, além de ser um ançã infeliz para quem o cultiva, é contagioso. Ela diz que não há... Sim, como é isso? Ela fala que é como uma epidemia, que você está num grupo, num determinado lugar, que o descontentamento é geral e ele vai como que se infiltrando em todas as pessoas que, pela sutileza, não se apercebe. Né? Então, ela diz que ele é contagioso. O clima de descontentamento, de insatisfação, quando se alastra, e para o descuidado, ela fala nisso, né? Para a pessoa que é descuidada, a gente tem que prestar, você falou da vigilância, é muito importante. Uma coisa é você se colocar contra algo, você discordar de algo, outra coisa é você estar incessantemente insatisfeito, como a Fábia disse. Qualquer coisa que aconteça, você é do contra. Você não aceita, você tem algo sempre a reclamar, sempre está de mau humor, sempre está dizendo que está errado, nunca vê no lado bom de nada, porque sempre tem o lado bom de tudo, né? Então, ela diz que a pessoa tem que ter cuidado, tem que ser vigilante nesse sentido. Você normalmente está naquele ambiente e ele se alastra, ele vai se alastrando e estabelecendo psicosferas acres, né, com tons energéticos negativos e que vai se infiltrando e que vai fazendo com que aquele perfil se alastre e se instale nas pessoas que, às vezes, têm um azedume, porque é natural. A gente, às vezes, amanhecer irritado. Eu digo por mim, né? Tem dia que a gente amanhece o dia, olha para um lado, olha para o outro, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Isso é natural, faz parte da nossa natureza. Reclama das dificuldades, né? Porque às vezes pesa, incomoda. Reclama com o filho, reclama com o marido, reclama com fulano, reclama do trabalho, reclama do chefe. Isso é natural. Tem dia que a gente amanhece assim, mas que isso não seja uma constante. Depois você se acalma, você se reflete e você passa para outra etapa. Então, a gente tem que ter cuidado nisso, quando você está nesse ambiente, de você não ser contagiado por esse perfil de azedume. Exatamente. E é difícil a gente encontrar hoje em dia pessoas com esse perfil, né, de azedume. De jeito nenhum, é comum. E a moça é tão feliz que ela ainda nos dá algumas formas de expressão desse azedume. Ele está tão no nosso dia a dia que a gente não se dá conta e que ele é contagioso. E aí ela vai dizer que as pessoas que são revoltadas com o corpo, é um exemplo que ela dá, né? Então, a pessoa se abate naquele sentimento de azedume, numa verdadeira síndrome de inveja. Isso é muito comum. Ver uma pessoa linda ali que a mídia está expondo para você, e você tem malhada de ser daquele jeito, muito malhada, muito linda, com a pele maravilhosa, uma maquiagem sempre perfeita, né? Aparece para a gente uma maquiagem maravilhosa. Parece que acorda daquele jeito. Um cabelo assim, né? Maravilhoso, super bem tratado, longo, e a gente não sabe que ali por trás tem muita preparação, né? Tem muito filtro. Exato, né? muito E filtro. aí as pessoas, por não conseguirem chegar nesse padrão aí que é estabelecido, toma essa revolta, né, com o seu próprio corpo e adquire também uma forma de reforçar o seu sentimento de azedume. A pessoa que é inconformada com a sua condição social também, às vezes passa por alguma perda familiar, perda de pessoa, material, perda material, perda de posição social, né? Então, se também reforça esse sentimento. As pessoas que têm provas surpresas, e ele não admite aquelas provas surpresas. Por exemplo, você não estava preparado
Você tem um casamento sólido, um exemplo, né? Um casamento sólido, tudo, de uma hora para outra acontece da pessoa falecer do nada. Teve um mal súbito e faleceu. Sim. A pessoa que ficou, ela se torna um revoltado com a vida, né? Porque não esperava que aquilo acontecesse. Muitas vezes tem uma reviravolta financeira, né? Junto com essa pessoa que se foi. Sim. E isso faz com que você reforce também esse caráter de azedume na sua vida, porque você não vai aceitar de forma nenhuma aquele fato que aconteceu. Você não estava preparado para ele. É o que ela chama de provas surpresas. De uma hora para outra, né, a sua vida tem uma virada tão grande e você passa a não aceitar, você passa a ser um revoltado com tudo aquilo que aconteceu. E isso vai reforçar esse perfil psicológico do azedume. É por isso que ela fala da questão da aceitação, não é? A gente pensa que, às vezes, normalmente, se tem o equívoco de se pensar de que aceitar é você ser omisso ou se deleitar sobre o problema e deixar que ele aconteça sem buscar a solução. Aceitar é você saber uma prova surpresa. Você não poderia fazer nada, né? Então, você sofre, que é natural você sofrer, você se aperrear, você, às vezes, como a gente disse, às vezes até reclamar mesmo, mas que ali, naquele momento, a gente passe a ter sabedoria e vigilância para que a gente possa, a partir dali, procurar a solução do problema, procurar melhorar. Então, ela diz que o grande vilão do azedume é a inaceitação, né? Ela diz até que é uma epidemia, esse cansaço de viver, né? A gente, essa insatisfação constante que a gente tem, né? E como é frequente hoje em dia, né? Ela disse estresse do espírito. Então, ela diz que a gente deve ter vigilância nesse sentido, para que a gente possa aceitar o que nos vem, né? E a gente saber que há uma responsabilização, normalmente, mesmo que a gente desconheça aqui, a gente tem o conhecimento, por isso é tão bom ser espírita, não é? Por isso é tão bom saber da lei de causas e efeitos, saber da imortalidade do espírito, porque isso a gente vê que quando a causa não tem um motivo aparente, recente, atual, mas a gente busca lá no passado, a gente sabe que o que a gente está passando tem um propósito, mesmo que a gente desconheça. Então, a aceitação é a grande alavanca para que a gente possa se curar, né, desse azedume, dessa epidemia, desse perfil de azedo, que a gente muitas vezes conquista inadvertidamente, por causa da invigilância que a gente tem, e como ela diz, de forma sutil vai se instalando, e quando a gente vê que aquela pessoa azeda, às vezes a gente nem se percebe assim. Era isso que eu ia dizer. Você a nem gente percebe. acha que é normal essa reclamação, essa infelicidade. Tá? Por isso que ela diz que é muito comum isso, porque a gente vê hoje muita gente faz. Aí a pessoa, se você disser, você está azedo, você é uma pessoa com um perfil azedo, de azedume, a pessoa se irrita, a pessoa não aceita, porque ela não se apercebe enquanto azeda, enquanto com esse perfil de azedume. Então, é algo muito ser estudado, e ser a questão da interiorização e da sua autopercepção, para que você... Autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Você reclame menos, aceite mais o que vem, né, na tua vida. Eu noto, né, vez ou outra, eu digo isso para minha psicóloga, eu estou reclamando tanto. Né? Aí eu paro e disse, isso não é meu perfil. Mas eu tenho reclamado, né? Então, é identificar por que eu estou reclamando, o que isso quer mostrar sobre mim, e o que eu estou precisando modificar. Uma experiência que eu tenho própria, eu sempre fui tida como uma pessoa azeda, uma pessoa braba, inclusive as pessoas olhavam para mim e me achavam com cara de chata, de braba. Isso na minha infância, a minha adolescência toda. Uma coisa que eu aprendi que diminuiu muito esse azedume foi a questão do agradecimento, de agradecer. Entende? Então, quando eu comecei a agradecer, depois que eu tive contato com a doutrina espírita, que eu comecei a ter um bocado de respostas, e a resposta para aquelas perguntas que eu não desconhecia. Então, quando eu tive a felicidade de encontrar com essa filosofia, então eu fui buscando essas respostas e, a partir daí, eu passei a agradecer. Você acredita que o meu perfil, o meu semblante começou a mudar? Hoje, menos pessoas dizem, muita gente ainda diz que eu tenho um perfil, semblante de gente braba,
de quem é, sabe? Não sei se é por causa da profissão também, que me Pode exige. ser, né? Que já introjetou isso. Pois é, 30 anos de função, prendendo e tomando, intimando, então isso já ficou, faz parte do meu perfil, mas hoje muito menos pessoas dizem isso de mim. Na minha adolescência, na minha juventude, era muito, porque eu tinha realmente, eu era insatisfeita, eu era azeda, eu era mal educada, que ela diz, nos perfis, ela diz agressividade, azedume, né? Você é agressivo, então eu era agressiva, eu era ignorante, eu era petulante, eu era intolerante, muito, ainda sou, mas era muito, muito mais. Então, o ato de agradecer, quando você agradece tudo o que te acontece, por minúcias, o que te acontece ou deixa de acontecer, você passa a agradecer. E o sentimento de gratidão tem me engrandecido muito, tem me fortalecido muito, tem me transformado muito. A questão da gratidão. Que bom, Só Janete. reforçando aí esse depoimento, né? A gente tem aqui um depoimento pessoal de Janete, da vivência dela em relação ao quanto a doutrina espírita tem ajudado ela nessa caminhada, né? Nesse entendimento. E como é importante a gente estar se observando, conhecendo, né, as nossas limitações e também se entregando, né, tendo fé no futuro, tendo fé em Deus, tendo fé nos desígnios, entendendo que, como filhos de Deus que somos, existe uma caminhada aí para ser trilhada, vão existir momentos mais felizes na nossa vida, vão existir momentos mais infelizes. E nesse momento mais infeliz é tentar olhar, sair do sofrimento em si e tentar ver que lição é que aquele sofrimento está nos trazendo. Né? Eu acho que tem momentos que a gente pode ter lições muito duras. E se é uma situação que a gente definitivamente não pode alterar, então que a gente tenha a sabedoria de saber entender o que está acontecendo, de aceitar o que está acontecendo e colocar tudo, né, sobre os desígnios de Deus. Às vezes, e aí eu vejo assim, as perdas de pessoas, né, perdas de pessoas queridas que às vezes nos deixam e a gente quer se revoltar com a vida. Mas, assim, é o entendimento de que a vida é assim. A vida tem momentos São de ciclos, chegar, né? São ciclos, né? Como diz sabiamente o nosso querido poeta Milton Nascimento, são chegadas e são partidas. Então, a gente tem que entender que existe tempo para tudo. E algo que a gente não pode, e a gente não tem essa permissão, é de estar extremamente revoltado com o que nos acontece, mas ter um olhar de gratidão com o que nos acontece e tentar entender e tirar dali a melhor lição possível, né? Para que a gente não caia nessa armadilha do azedume e se transformar numa pessoa revoltada com a vida. Lembrando, Fábia, que isso tudo é um aprendizado, é uma caminhada, né? A gente não vai sair de um ponto a outro no estalar de dedos. A gente vai aprender, a gente vai estudar, a gente vai se transformar, a gente vai passar por situações que vão nos desafiar a sair desse azedume e, como a irmã se diz, né? Resgatar-se disso e agir de outra maneira. Isso tudo é uma caminhada, é aprendizado. É importante que as pessoas não pensem que não, hoje eu decidi ser outra pessoa e daqui para frente eu vou mudar. Nós somos seres milenares, né? Já temos muita coisa introjetada. Então, para ocorrer essa transformação, a gente vai precisar subir degrau a degrau, né? Vai precisar dessa mudança. E aí a irmã diz. A irmã se dá algumas dicas, né, para a gente. Né? Ela disse, vamos nos resgatar desse azedume. De que forma? Sim. E aí ela tem uma formulazinha. Ela diz que a gente se oriente por caminhos que nos toquem pelo afeto. A emoção, o afeto é importante, o desenvolvimento dos nossos sentimentos. Né? Sentimentos fazem com que a gente fique mais dóceis com a vida. Não é à toa que o nome do programa é Escutando Sentimentos. Sentimentos, exatamente. Que a gente tenha fé no futuro. Se você tem fé no futuro e você confia em Deus,
Então, você sabe que tudo será resolvido. E aquilo que te está incomodando profundamente agora vai ter uma solução. Então, fé no futuro. E, por último, ela coloca que isso não é um trabalho simples, é um trabalho diário que requer de nós disciplina e regramento e responsabilidade. Né? É um compromisso com a gente. Né? Eu quero sair desse meu estado de azedume, eu quero ver a vida de outra forma. Então, para isso, eu tenho que estar lembrando a mim mesmo de que eu quero sair, eu vou sair, e para isso eu tenho que ter responsabilidade e disciplina. Exato. Jean, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu vou com as tuas palavras, né, da questão de não é uma coisa do dia para a noite, eu tiro por mim, né? Concluindo o meu depoimento, né, lá se vai muitos anos que eu tive acesso ao espiritismo e eu ainda sou uma pessoa azeda. Né? Vou dizer a vocês que eu melhorei bastante, mas ainda eu tenho dias que eu amanheço azeda. Não tenho costume, graças a Deus, isso é uma prática, isso é uma prática diária, né? Que a gente vai aprendendo, e são coisas que a gente consegue superar e realmente a gente consegue quando a gente se propõe. Então, mas assim, a gente tem que ter paciência com a gente, né? Quando a gente sabe que os passos são lentos, são pequenos, às vezes a gente para, senta, cansa, e no outro dia continua. Né? Então, a gente tem que, sobretudo, ter paciência. A Fábia falou uma coisa muito importante, é a fé no futuro. A gente saber que amanhã é um outro dia. Né? E a gente ter fé que amanhã vai ser melhor, que a gente vai ser melhor, que nós vamos estar melhores. Né? Então, tudo isso faz parte desse aprendizado, dessa mudança. Né? Você assistir esse vídeo hoje e amanhã você querer aparecer uma pessoa não azeda, sem esse perfil. Mas a vigilância diária, diuturna, é o que Que é a vai fazer com que a disciplina, gente né? adquira a disciplina, a responsabilidade, como fala a irmã, é que vão fazer com que a gente, pouco a pouco, a gente se desvencilhe desse traço, desse perfil de azedume. Exatamente. Pessoal, passou rápido, viu? Essa manhã, hoje, esse nosso estudo. Muito gratificante, né? Aprendemos muito. E agradeço demais a companhia das nossas amigas Fábia e Janete, né, pelo estudo da manhã de hoje. Convido, né, todos que estão nos assistindo a dar um like, a curtir, né, a nos acompanhar aqui no YouTube. Nós temos, né, esse programa, o Escutando Sentimentos, todos os sábados pela manhã. E aos domingos, às 5 horas da tarde, nós estamos tendo palestras no GESP. Então, sinta-se convidado a aparecer, a assistir a palestra conosco, tá? Coloca aí suas perguntas, a gente, o mais rápido possível, vai responder. E, né, agradecemos muito vocês estarem aqui. Janete, muito obrigada pela manhã de hoje. Fábia, muito obrigada pela manhã de hoje. E logo, logo nós nos vemos.